morning, people. Bom dia, gente! So, we've already seen two things. Nós já vimos aqui duas coisas. Number one, that Jesus is all about restoring relationships. Número 1, que Jesus ele está interessado em restaurar os relacionamentos. And you first of all do that by you talking personally to that person. Você faz isso quando você fala pessoalmente com a pessoa. And look, I love how the Passion Translation says it. E eu amo como a tradução Passion diz isso. If he responds, your relationship is restored. Case closed. Se ele responder, se a pessoa responder, o relacionamento será restaurado. Tudo fechado, tudo já resolvido. You know, gossip will do the exact opposite. It's never trying to restore, it's actually trying to divide. A fofoca vai fazer exatamente o oposto. Ela nunca tenta restaurar. Na realidade, ela tenta dividir. May I suggest something here? Posso sugerir algo aqui? It seems to me from the way Jesus put this, Parece para mim, da maneira que Jesus estabeleceu isso, that if your desire is not to have the relationship to be restored, you shouldn't even talk to your brother about his sin against you. de que se o seu desejo não é do seu relacionamento ser restaurado, você nem deveria conversar com o seu irmão a respeito disso. Because the problem is not anymore his sin against you, the problem is your heart now. Porque o problema não é mais o pecado dele contra você, o problema agora é o seu coração. Because what do you do when you go and talk to your brother and your heart's desire is not restoration? Porque o que você faz quando você vai falar com seu irmão e o seu coração não é um coração para restauração? You go to accuse. Você vai lá para acusar. You know, decades ago, I sat at a conference of an incredible preacher. Décadas atrás eu me sentei numa conferência de um pregador incrível. Let me see if I can remember it. I can see his face before me. He was a black American guy. Eu tô tentando lembrar o nome dele, eu consigo ver assim, o rosto dele diante de mim. Ele era um homem negro americano. Joseph Garlington. Joseph Garlington. Very great man of God. Um grande homem de Deus. And he said that one day that he was in a relationship problem. E ele disse um dia que ele estava tendo um problema de relacionamento. And the Lord really confronted him. E o Senhor realmente o confrontou. And he said, Joseph, do you want to be right or do you want to be reconciled? Ele perguntou assim para ele, Joseph, você quer estar certo ou você quer ser reconciliado? That's quite a serious question. Essa é uma pergunta muito séria. But look, Jesus said here, the whole purpose is to be reconciled, to get the thing E fixed. Jesus diz aqui que o propósito da comunicação é para reconciliar, para resolver as coisas. If we as the church would only learn that this is why we confront one another, no other reason, we would solve a lot of Se problems. nós, como igreja, aprendermos que esse é o propósito para restaurarmos, nós não iríamos parar de fofocar e resolveríamos muitos dos nossos problemas. We don't go to confront, we don't go to attack, we go to restore a broken Nós relationship. não vamos para confrontar, nós não vamos para atacar, mas vamos para restaurar o relacionamento destruído. Now, I can already hear all the voices now shouting at me, Eu posso ouvir vozes aqui gritando comigo. but they don't want to be restored. Mas eles não querem ser restaurados. Just hang in there, we're going to go there. Aguenta aí, nós vamos falar sobre isso ainda. But the point I really want to emphasize, if you haven't talked to your brother with a heart to restore, you have no right to talk to anybody Mas else. o ponto que eu gostaria de enfatizar é que se você não tem um coração para restaurar, para ser restaurado com seu irmão, você não deveria falar com mais ninguém a respeito disso. So Jesus continues. Então Jesus continua. But if his heart is closed to you, then go to him again, taking one or two others with you. Olha o que ele diz. Mas se o coração dele estiver fechado para você, vá ter com ele novamente, levando uma ou duas outras pessoas com você. I want you to understand something. Eu quero que você entenda algo. Jesus never changed his mind about his heart is to restore. Jesus não mudou de ideia aqui no que diz respeito a um coração de restauração. You see, that's how many people read this É part. assim que muitas pessoas leem esse versículo. If his heart is closed towards you, if he doesn't listen, take two or three others with you, and now you have proof that you're right. Se o coração dele estiver fechado para com você, leve 2 ou outras testemunhas agora para provar que você está certo. No, you don't go to prove, you go with the heart to restore. Não, você não vai lá para provar nada, você vai lá para ter um coração de restauração. So we are not supposed to talk to anybody until this whole thing is done the way Jesus told us to do it. Então você não deve falar com ninguém até que você tenha resolvido isso da maneira que Jesus te ensinou a resolver. So, look, what happens if I have taken two or three with me? O que acontece então se eu levo essas duas, 3 outras pessoas comigo? You know, it's very interesting that Jesus, he goes so that the scripture will be fulfilled. É muito interessante que Jesus ele vai ali para que essa escritura fosse cumprida. That every word may be verified by the testimony of two or three Olha o que witnesses. ele diz, para que toda palavra seja cumprida com 2 outras testemunhas. Why?
Por quê? Because so many times things are completely misunderstood, and if we have 2 or 3 witnesses, they will help us to get a clearer Porque picture. muitas vezes as coisas são muito mal entendidas. E aí quando nós temos 2 ou 3 testemunhas, elas vão nos ajudar a ter uma imagem mais correta do que está acontecendo. Besides that, you might have perceived that the brother sinned against you, but actually when you take 2 or 3 with you, you might realize that it's not just him. Além disso, você pode ter uma percepção de que o seu irmão pecou contra você, mas talvez quando você leva 2 ou 3 testemunhas, você vai perceber que esse nem é o caso às vezes. But it might be that he really did sin against you, and he still refuses to listen. Pode ser que ele tenha pecado contra você e ainda se recusa a ouvir. So Jesus is continuing to teach us. Então Jesus ele continua a nos ensinar. In verse 70, but if he refuses to listen, then share the issue with the congregation. I love how the Passion puts it right now. Olha, eu amo a tradução Passion pro versículo 17. Olha como ele fala. And if he refuses to listen to you, then share the issue with the congregation. Olha o que ele diz. Se ele se recusar a ouvir, compartilhe dessa questão com a congregação. Look at this. In hopes of restoration. Tendo esperança por restauração. You see, all the process, Jesus is hoping for restoration. Durante todo esse processo, Jesus espera por uma restauração. But he understands some people who will not. Mas ele entende que algumas pessoas vão se recusar. So then he says, if he still refuses to respond, even to the church, then you must disregard him, as though he were an outsider on the same level as an unrepentant sinner. Olha o que ele diz. Mas se ainda assim ele se recusar a se responder... Desculpa, se ainda assim ele recusar a responder, mesmo contra a igreja, vocês devem tê-lo como alguém que é fora da congregação, do mesmo nível que um pecador não arrependido. So case closed. Então, mais uma vez, o caso aqui está encerrado. So if your brother will not listen to you, not to witnesses, and not to the church, then it's finished. There's no need to gossip about it. Então, se o seu irmão não responder a você, ou a você com as testemunhas, ou você as testemunhas e a igreja, ainda assim ele não responder, você nem tem o direito de fofocar. Think about it. Pense nisso. So even the way Jesus teaches us, really, we don't have any single reason. Então, mesmo da maneira que Jesus nos ensina, nós não temos nenhuma razão para isso. Oh, that the church would learn to be the cover for the weakness and the failures of the brothers. Que a igreja aprenda a cobrir as fraquezas dos irmãos. You know, listen to me. Olhe, There is a difference between ignoring the sin of your brother or covering the sin of your brother. há uma diferença entre ignorar o pecado do irmão e cobrir o pecado do seu See, irmão. Jesus never told us to ignore it. Jesus nunca nos disse para ignorar. Peter told us to cover it. Ele diz para nós cobrirmos. So what happens? Então, o que acontece? When nobody is willing to fix the problem, Quando ninguém está disposto a resolver o problema, then we resolve it, deciding this relationship cannot be restored because the person doesn't want that. e aí nós resolvemos sabendo que esse relacionamento não pode ser resolvido, restaurado, porque a pessoa não quer. But if the person does want it to be restored, then it has to be completely covered. Mas se a pessoa quer sim ser restaurada, ela precisa lidar da maneira correta com isso. And cover it completely. E vamos cobrir completamente. That's what Peter shows us. É isso que Pedro nos mostra. Tomorrow we continue. Amanhã nós vamos continuar.